Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal decide abrir ações penais contra mais acusados de participação nos atos de 8 de janeiro. O Bruno Pinheiro está conosco agora. Bruno, muito bom dia. Exatamente, a você um ótimo dia, quem nos acompanha. O número agora chegando atualizado, 1.175 réus em relação a esses julgamentos após aquele emblemático 8 de janeiro, as invasões aqui na capital federal, e aí esse julgamento iniciou. A gente ressalta que essa rodada encerrou ontem no dia 29, chegando então 1.175. O relator é o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros acompanharam o relator no entendimento, então, tornando réus. O resultado 8-2. Esse foi o último resultado de um julgamento em plenário virtual, que é quando não existe a discussão sobre esse voto, somente acompanha ou não acompanha o relator, e a gente aguarda então que um outro julgamento vai iniciar ainda na semana que vem em relação aos outros que já foram denunciados, na verdade, né? São vários denunciados e agora vão se tornando réus após esse julgamento. Esse julgamento que fica em torno de 7 dias em plenário virtual, e aí esse encerramento aconteceu na última segunda-feira. A gente vai continuar acompanhando, relembrando que aqui também no Congresso Nacional existe uma investigação que é a CPMI do 8 de janeiro. Marcelo Matos. Exatamente, Bruno, até nesse tema, o que a gente deve ter nessa semana? Agora ficou acertado que haverá um depoimento, né? Na verdade, uma sessão da CPI apenas às quintas-feiras, né? Muito diferente do que acontecia na CPI da Covid, que era praticamente todos os dias. E o que deve nortear justamente houve a instalação semana passada e agora tudo indica então que os requerimentos serão votados para convocações, ou já houve algo nesse sentido? Exatamente, só para a gente entender, essa última semana, na última quinta-feira, essa reunião aconteceu aqui no Congresso Nacional, e hoje uma reunião aconteceu também para de fato analisar essa documentação e essa articulação da segunda reunião que vai acontecer nesta quinta-feira. Cerca de 440 requerimentos já foram inseridos nesta plataforma da CPMI. Cerca de 98 requerimentos são de autoria do senador Isalci Lucas. E aí, diante disso, o que a gente observa, esse alto número de requerimentos, na verdade, inclusive, entre esses requerimentos, que seja retirado o sigilo do aparelho celular do ministro Flávio Dino. Isso é o que está neste requerimento que será apresentado na CPMI nesta quinta-feira. Existe também uma outra situação, que é o quê? Esse número de requerimentos, ele acaba autorizando um tempo de fala muito maior em relação aos outros integrantes da CPMI. Então, se você apresenta um maior número de requerimentos, esse é o seu tempo de fala, porque de fato acaba sendo muito restrito, algo em torno de 5 minutos ou até menos o direito de fala em plenário. Então, existe essa jogada, essa articulação, e existe ainda essa expectativa de instalar uma subcomissão já para a gente acompanhar. A gente observa aqui o senador Flávio também. Tudo bem, senador? Está chegando agora no Senado, a gente está ao vivo, a gente já aproveita o senhor está aqui. Estou falando sobre esses requerimentos que foram apresentados, um número alto, senador, de requerimentos, e esse tempo de requerimento aumenta a liberdade de conversa, de fala em plenário também na CPMI, né? A gente está fazendo reuniões ainda internas ali entre aqueles deputados e senadores que se colocam na oposição, e um trabalho está sendo muito bem feito, organizado, e os requerimentos que são feitos, óbvio, obedecendo ao que nós acreditamos que seja uma ordem lógica para que possam ser feitas as oitivas, inclusive com algumas diligências externas, inclusive em presídios, que a nossa intenção é realmente mostrar
quem são as pessoas que estão sendo hoje rotuladas de terroristas, coisa que obviamente não são, separar exatamente aqueles, né, que podem ter financiado alguns atos democráticos, pedindo mais transparência e mais segurança nas eleições e estão sendo rotulados como financiadores de golpe. Então, assim, essas narrativas é que vão ser debatidas dentro da comissão e, obviamente, que dependendo do tipo de requerimento, dependendo da pessoa que está para ser convidada ou convocada, podem ter certeza que em alguns casos nós teremos maioria. E com a chance de ainda instalar uma subcomissão, como é que está? Eu acho que sim, aí o senador Magno Malta, que está fazendo parte da mesa como segundo vice-presidente, está tratando diretamente com o presidente da comissão e a relatora para que haja uma subdivisão desses trabalhos, para que mais partidos possam ser abrangidos ali e colaborarem com as investigações. Ótimo, ok, senador, muito obrigado. Boa tarde. Ótima semana, hein? É isso então, a gente vai continuar acompanhando e reforço que essa reunião vai acontecer nesta quinta-feira com diversos requerimentos. Uma entrevista aqui ao vivo com o senador Flávio Bolsonaro, que é integrante da CPMI do 8 de janeiro.